Dia de mais um podcast aqui na Link School of Business. What's Next? Dessa vez com Marina Cirelli. A Marina, que é arquiteta de formação, diretora de marketing e sustentabilidade da Vivara, recém-chegada na Vivara, mas que tem uma história maravilhosa dentro do mundo dos negócios, dentro de marketing, dentro da beleza dentro dos negócios. Passou pelo Iguatemi praticamente uma vida inteira, 10 anos e meio, né, Marina? Sim. Que prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela visita. E acho que nada melhor do que você mesmo se apresentar do que eu ficar falando de você aqui. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Tô animada, estudei bastante, vi tudo que vocês já fizeram, esse podcast está muito interessante. E toda a história da Link que vocês estão construindo, eu acho que é inovadora, é diferente de tudo que tem, e eu estou muito animada de poder contribuir aqui com vocês. Ô Marina, você está com uma responsa demais aqui hoje, porque é o último episódio da primeira série de podcasts aqui da Link, então não tinha uma maneira melhor da gente fechar essa primeira temporada de episódios, senão com a Marina. E eu cortei ela aqui em off, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar, porque ela estava contando da infância dela, como gerou tudo aquilo que a fez escolher a arquitetura e depois ir para o mundo de shopping center, de marcas e de marketing como um todo. Então, Marina, se você puder começar contando aquilo que a gente estava falando antes, de pequenininha, filha mais velha, filha de um grande arquiteto. De um arquiteto, exatamente. E aí eu via o meu pai quase como um mágico. Acho que a mulher já tem, né? A menina já tem um pouco disso, né? De olhar o pai, o herói. E aí o meu pai ia para as obras e eu queria acompanhá-lo no fim de semana. E aí ele chegava lá e mandava e desmandava e subia a parede, descia a parede. Shoppings, supermercados, obras bem grandiosas. E eu olhava aquilo e eu falava... Nossa, mas ele é um mágico de fazer tudo isso. E aí, quando eu fui... E me inspirava demais, né? E aí, quando eu fui decidir o que fazer, aos 17 anos, que a gente começa cedo demais, né? Até que decidir alguma coisa. Ainda se conhecendo muito pouco. Muito cedo. Eu falei, é isso, vou ser mágica que nem ele. Vou construir coisas. E fui para arquitetura. Né? E aí, eu não me arrependo em absoluto ter feito arquitetura. Acho que é uma faculdade que te dá um embasamento de arte, de cultura, de estética, de espaço muito relevante. Mas pelo meio ali eu já falei, eu acho que essa magia toda de grandeza, de negócios, não necessariamente eu vou encontrar só na arquitetura. E aí eu fui direcionando um pouco a minha carreira, mas antes disso, aos 17 anos também, eu falei, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero eu sentir o que é eu ter o meu dinheirinho para eu fazer o que eu quiser dele, né? E aí eu me lembro perfeitamente desse dia, imprimi um currículo que não tinha nada, tinha meu nome, obviamente. E é onde eu estava, onde eu tinha estudado. E aí, fui pro Shopping Morumbi. Porque era um shopping perto da minha casa e que eu tinha considerado que tinha muito fluxo. Então, já naquela época, eu já estava com o pezinho no análise de fluxo de shopping e tudo mais. E aí, lá, fiquei um dia, minha mãe do meu lado. Eu tinha 17 anos. Naquela época, era menos. As pessoas hoje em dia estão muito mais viradas, né? Você fez que colégio aqui? Eu fiz Humboldt, que é um colégio alemão. Sei, conheço bem. Eu fiz Porto Seguro. E eu tinha morado na Espanha há 6 anos, então, enfim. Você fez Porto Seguro? Fiz. E aí eu lembro que eu fui pro Shopping Morumbi e falei, mãe, você vai passar uma tarde comigo e eu vou fazer uma análise de que loja que eu vou entregar o meu currículo. Quais lojas, né? Eu imprimi, 6, 7. Porque eu vou ficar olhando de fora quantas pessoas entram e saem. Pra ver qual é a possibilidade de ganho. Olha só. Muito louco, porque depois eu fui, muito tempo depois, eu fui ver que grandes empresas de shoppings e muitos, inclusive de varejos, que são familiares, ensinam também os seus filhos desde o começo a começar a olhar e contar sacola, contar fluxo desse jeito. Perfeito. Mas eu lá atrás não tinha metodologia nenhuma. E aí fui olhando. Bom, escolhi, entrei na M Officer e fui vendedora da M Officer. E aí, nisso, gente, eu fui a ponta das extras. Na época se chamava ponta das extras, de vendedora extra de Natal
a que mais ganhou e, portanto, eu ganhava 1% a mais de comissão. Que e legal. aí, ganhei meu dinheirinho e eu lembro como se fosse ontem a satisfação de falar, não é que eu gostei desse negócio? E aí, comecei a encontrar um pouquinho em mim desse lado mais vendedor, né? Desse lado de gostar de influenciar, entender, ouvir o consumidor, entender o que ele quer e influenciar para alguma coisa do que eu queria, né? Enfim, muitos anos se foram, trabalhei na Daslu, que foi um aprendizado gigantesco. Super escola. É uma escola. Quando a gente vê hoje o varejo, principalmente de luxo, muita gente vende lá, né? E O comportamento do consumidor ali se aprende tudo, pelo menos no mercado de luxo como um todo, como as pessoas pensam, como elas gastam dinheiro, o que as motiva a comprar, né? exatamente. E eu me lembro muito bem, e aí das Luzete, né? E eu, não da sociedade, mas fui e eu comecei a olhar para aquilo porque o luxo já fazia parte do meu repertório nesse período que meus pais e a gente morou na Espanha. E esse momento que meu pai era esse mágico, e de repente eles iam pra. Né, nem tudo são flores, então teve muitos ups and downs na própria carreira do meu pai, de muito dinheiro, pouco dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro. Mas nessa época era a época das vacas gordas. Tá. E aí eu via muito eles indo pra Viena, e aí eu via minha mãe abrindo uma Cartier, uma caixa da Cartier. Aí eu via minha mãe toda cheia de mala da Vuitton. E aí eu vi aquilo, e aquilo, para aquela época, era muito fora da curva, né? Claro. Né? Tinha marca que não estava no Brasil. Claro. E a gente lá e tal. E aí, então, o luxo já estava ali muito como uma sementinha de, nossa, eu acho isso incrível. Acho o produto incrível. Não conhecia nada. Fui para Daslu muito por isso, porque eu falei, eu quero conhecer melhor esse universo do luxo, porque eu acho que eu tenho muito a aprender. E aí, como o Das Luzete, super nova, 20 anos, fazendo faculdade e trabalhando lá. Então, fazia faculdade de manhã, trabalhava lá das 2 às 8. E fazia os trabalhos da faculdade de madrugada, aquela loucura já. Perfeito. E aí lá, eu encontrei aquelas vendedoras que estavam lá há 15 anos, 20 anos. Naquela fase de Daslu, de boutique, na Vila Nova Conceição e tal. Então, tinha aquelas vendedoras lá que já tinham suas clientes formadas, aquelas clientes que quase, às vezes, nem precisavam ir na loja, era uma linha com tudo selecionado. E eu lá falando, bom, vou buscar o meu. E eu me lembro que uma das grandes... Aí começa um pouquinho também de eu começar a conhecer a minha essência, né? Porque uma das grandes coisas que eu fiz foi... Ok, eu entendi que tem essa camada... que é imexível, e eu não vou para cá, onde eu vou fazer diferença, onde eu vou traçar e achar o meu espaço. E aí eu comecei a pegar essas clientes de corredor que todo mundo descartava, que ninguém queria investir tempo, porque não necessariamente eram as clientes tops. E você falou, vou nessas. Falei, vou nessa. Eu falei, vou fidelizar. E aí comecei. Conversa aqui, conversa ali, enfim... Tentando resumir, no final... Isso em paralelo à arquitetura academicamente. Arquitetura academicamente, fazendo trabalho aqueles trabalhos infindáveis, aquelas maquetes até 4, 5 da manhã. Dormia 2 horas, tomava banho, vai pra faculdade, depois vai pra Daslu. E quando você percebeu que não ia ser arquitetura? Eu percebi que não ia ser arquitetura quando eu vi o quanto eu amava vendas e marketing. Olha só. E aí eu falei... É isso que me faz feliz. Eu acredito muito que a gente é o nosso melhor quando a gente está muito perto da nossa essência. Verdade. Quando a gente está muito longe ou tem um esforço muito grande para fazer alguma coisa, ele não necessariamente tá ali, eu acho que a gente desempenha pior. Então eu falei, eu vou onde eu acho que eu brilho. Perfeito. E aí, enfim... Né, fazendo esse wrap-up de Daslu, eu, no final ali da minha trajetória dentro da Daslu, eu tinha transformado 3, 4 clientes com vendas de 40, 50, 60 mil num ticket. Que eram clientes de corredor que compravam R$400. E aí eu vi o potencial de conhecer o que a pessoa quer versus entregar o que a pessoa quer. Olha. E às vezes era zero sobre o produto. Era sobre atenção, era sobre storytelling, era sobre trocas muito além do produto. Claro. E eu continuo acreditando nisso. E aí, como você foi parar na Iguatemi?
Aí aí eu trabalhei na Brookfield também, de shopping centers. Lá construí uma área também de varejo de marketing. E aí me pinçaram lá pro Iguatemi. Na época, pro Iguatemi São Paulo especificamente, com um desafio grande de rejuvenescer a marca. E tinha recém-inaugurado o JK Iguatemi, o irmão. Tá, sim. Que tava ali todo cool, todo... Bonitão e sem gente dentro. Bonitão. No começo, é verdade. Quando constrói, claro. Né? Mas todo bonitão e todo feito do zero, né? É. E um Iguatemi São Paulo que na época tinha 50 anos. Claro. Então, como que você... Só que já era essa potência na América Latina, né? Então, mas desafios de um shopping que estava num lugar da cidade, que depois a cidade inteira se desenvolveu em volta dela e que, portanto, ele teve que ir crescendo do jeito que dava, de um jeito super estruturado, mas, de alguma forma, não do zero. Sim. Com anexos. E aí você tinha lá um design arquitetônico... Maravilhoso. Uau! Ganhador de milhares de prêmios internacionais e tal. E como fazer com que o Iguatemi São Paulo, que era o carro-chefe, internacionalmente reconhecido, né? Mas a gente fez coisas muito legais, trazendo eventos como um Food Spot, por exemplo, que era uma feirinha gastronômica que, inclusive, continua lá, 10, 12 anos depois, ali no Boulevard, comidinhas até R$25, mas super com uma curadoria sofisticada de restaurantes, com um monte de atração para família e tudo mais. Só que assim, o Iguatemi São Paulo também é acessível. O Iguatemi de São Paulo tem tudo que você precisa, né? É o shopping que eu mais vou disparado. É do meu coração. É minha segunda casa e é uma loucura, porque eu entro lá e até hoje não estou mais lá, amo. E eu entro lá e me dá assim, ufa. Sabe o conforto de quando você pisa em casa? Claro, é claro. Isso. Não, e nesse meio tempo ainda teve o Cidade Jardim que se acomodou no meio desse público aí, né? Teve. Porque ele saiu antes do que o JK, ele levou um pouco dessa parte de luxo, aí depois veio o JK Iguatemi, aí os três se acomodaram, acho que muito bem hoje em dia, né? Sim, quando você olha os três. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço. E assim, cada um, né? Cada cliente é cada cliente. Né? Claro. Essa máxima de one size fits all do passado, ela não se aplica mais para quase nada. Você tem toda a razão. Inclusive para players, né? Claro. Então, tem espaço para todo mundo, cada um com a sua essência, não fugindo da sua verdade, né? Eu acho que quando foge da sua verdade, aí o bicho pega. Muito legal. Marina, o Iguatemi para mim é um grande ponto de admiração, porque eu acho que o marketing ele transcende aqueles conceitos primeiros de preço, produto, promoção, aquelas coisas que a gente aprende, né? Ponto de venda. Sim. E quando a gente olha marketing sob a ótica de branding como um todo, eu acho que tem um conceito muito legal que é todos os atributos de uma empresa apontarem para uma mesma direção. Sim. E Iguatemi eu sinto isso. Sim. Desde o bom dia, da ajuda do segurança que te dá, até aquelas 8 limpezas de piso que eles fazem à noite para o piso ficar adequado, até a distribuição do shopping. Até onde vai a área de marketing? Marketing entra em facilities, por exemplo. A fachada, a decoração de Natal, isso faz parte. Onde acaba o marketing? Porque a visão daquilo acaba impactando tudo, né? Tudo. O que está dentro e o que está fora? Do Iguatemi, você está querendo Do Iguatemi, a marca é muito maior do que qualquer coisa. Né? Então, a marca, quando você fala da marca e todos os seus atributos, ela tem que espalhar para toda e qualquer área. Inclusive, cultura de pessoas. Né? Perfeito. Então, quando você fala de uma zeladoria, como que você está falando, quando você fala da perfumaria, quando você fala da excelência, do atendimento, tudo isso desdobra da excelência a que a marca se propõe. Né? E aí a limpeza, o cuidado, o paisagismo, a flor, qual é o evento, qual é o speech, qual é o uniforme, qual é a maquiagem, tudo isso fala. E tudo isso compõe para essa marca. E para guardar essa excelência da marca. Né? Então, como marketing, eu acredito muito nisso. E para Vivara, que é o que a gente está espalhando muito como marca, que é essa potência na América Latina também, tudo fala. Então, da forma como eu crio o produto, até a forma como eu exponho, passando por qualquer ponto de contato,
tudo tem que falar a mesma linguagem e tem que corroborar para aquela mensagem. Porque senão o consumidor, de fato, fica completamente confuso. Né? E eu acho que empresas, né, colocando aí num pacote, empresas de sucesso, principalmente falando de marca, na minha opinião, é consistência e recorrência, além da excelência. Bora pra Vivara, então, que já vamos direto pro que interessa. Quem compra joia? Homem ou mulher, em que proporção? É meio a meio. É meio a meio? É meio a meio. Olha só. Mas a diferença grande aí é o homem é para presente, muito mais. Claro. E a mulher é também muito para si, além do presente. O homem, ele tem na Vivara atributos como a relevância da marca e a qualidade muito fortes. Então, ela é muito top of mind e ele vai, assim, presente para mãe, para mulher, para namorada. Vou na Vivara. A mulher, ela tem isso, mas ela também tem para si. Né? Então, hoje a gente tem um público que é meio a meio mesmo, mas com comportamentos bastante diferentes. E comportamentos diferentes também na Vivara e na Life by Vivara. Muito legal, muito legal. Existe aquela história ainda que a mulher passa em 2 cartões, passa um pouco no Existe, opa! Ixi, se eu te contar tudo que eu já vi, inclusive em época de Daslu, opa! 100 personagens, uma história legal desse tipo. Você tem alguma de cabeça? Eu tenho. Eu adoro essas histórias. Sem nem falar nem quando, nem onde, nem quem, mas assim, é isso. Eu lembro quando ainda vendedora, eu lembro assim, tá bom, vamos nos direcionar pro caixa e tal. Já era, inclusive, um caixa mais privativo, como as marcas de luxo são. E aí começa a tirar sacos. Começa a tirar saquinhos com verdinhos. E aí eles não paravam. E eles não paravam. E eles não paravam. Porque era isso. Dólar. Na época, Nossa. E muitos anos atrás. E eu lembro que uma das coisas que a gente é muito treinado no luxo é a postura. Claro. É a descrição. É o ser adequado, né? Então, você fica ali com aquela cara de plena, mas você tá ali bastante impactado com aquela forma de pagamento. Mas, enfim, vida que segue e tudo, né? Você passa ali como se estivesse na normalidade. Uma vez eu tava no Plaza Athénée, em Paris, ali na Avenue Montaigne, ali. E ali tem uma Chanel, né? Bem pertinho ali tem uma Chanel. Eu tava passando com a minha mulher ali na frente. E era assim, quarta-feira, 11 da manhã, e a loja fechada. Eu falei, não é possível. Chanel fechada, né? E a Priscila queria ver umas coisas lá dentro. Aí eu falei, por que tá fechada? Eu falei pro cara. O cara falou, não, é porque tem um shake aí, que as mulheres dele estão aí. Ele pediu pra fechar a loja. E o cara fechou. Acho que vale mais fechar, porque sabe-se lá o que o cara vai gastar ali dentro. O então poder aquisitivo faz isso mesmo, né? Marina, a Vivara tem uma capacidade de, como a gente falou aqui em off também, de pegar a classe A e B e também até descer um pouquinho mais. Sim. E pegar lá em cima do Sim. luxo. Como posicionar isso sem perder essa aura que a marca tem de passar confiança e principalmente qualidade? Tem sido um desafio e eu acho que concluído com muito sucesso por esse time. Eu estou bem recente, inclusive, né, na Vivara, desde o começo do ano, mas me juntei justamente por esse... assim, me brilhou demais o olho, tudo que a marca já é e tudo, inclusive, que ela pode ainda mais ser. Claro. Então, e assim, sem precedentes, com um market share absurdo e com uma liderança ali bem à frente de todo o resto, né? Então, mas o grande ponto é quando você tá né? Justamente porque o consumidor é único e justamente porque cada público tem as suas necessidades, a gente faz um trabalho muito forte de olhar para onde eu tô e essa regionalização, né, as necessidades daquele público para entregar o que aquele público precisa. Não só pensando em cluster, A, B e C, como pensando em
taglines, em desdobramentos de comunicação, em produtos, em exposição. Então, se você vai nas nossas lojas, que são mais de 300, você vê que a exposição está customizada para o que aquele cliente quer. Perfeito. Eu acho que isso é um grande segredo. Além disso, eu acho que algumas das coisas de posicionamento também, quando a gente fala de necessidade do cliente, é ouvir, é entender, é não assumir verdades e traçar hipóteses com base em dados, informações, para daí sim a gente direcionar a estratégia. Então, eu acho que isso é um asset muito forte da Vivara e eu acho que é um dos motivos dela ser tão relevante, ser tão capilar e ser tão vencedora estando em ABC, né? Que outra marca de luxo é tão elástica assim? É difícil pensar uma. É difícil pensar uma. E assim, então, por conta disso, tudo é muito precursor. Tudo muito parte da gente. Claro. Então, mas enfim, entendendo o que cada um quer no seu universo e falando com aquele universo, a gente tem, acho que, conseguido fazer muita coisa com influencer, obviamente, que fale a linguagem, influencers regionais, porque a gente está no Brasil inteiro. É uma marca que traz muito a brasilidade, isso é muito lindo, porque não é qualquer marca que consegue estar há 60 anos sendo líder, né? Não é qualquer marca que consegue se sustentar aqui no Brasil há tanto tempo. Verdade. E manter tanta loja, né? Uma pandemia que passamos. Com infinitos concorrentes, se você pensar, desde uma bijuteria, uma Vica da vida até uma Van Cleef, nesse meio tem tudo, né? Tudo. É. Tudo. E aí a Vivara, ela consegue, então, com essa regionalização, também com o uso de influencers, como que a gente conversa, como que aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, aquelas comunidades, o que elas querem ouvir versus como que a gente entrega isso. É muito diferente em cada cluster e é muito diferente em cada região. É possível, desculpa, tô pensando coisas aqui enquanto a gente conversa, tô achando massa. Bora. É possível uma mulher aparentar o que ela não é por querer aparentar com um uso de joia diferente? Por exemplo, vou dar um exemplo, vamos supor, uma pessoa tímida. E ela precisa parecer empoderada para atingir qualquer objetivo que seja. Seja nos negócios, seja porque ela vai visitar o Palácio de Buckingham ou que coisa. É possível você vestir essa mulher e botar acessórios, joias, que ela aparente um poder maior? Não tenha dúvida. É. Não tenha dúvida. A moda, a beleza e as joias, elas fazem muito isso com a mulher, né? Quando a gente fala de Vivara, a gente está falando de um produto de ouro e uma prata de design. Quando a gente fala de life, a gente está falando de um momento um pouco mais dia a dia, mas ao mesmo tempo uma autoexpressão muito forte. Uma hora eu quero ser isso, uma hora eu quero ser aquilo, e eu tenho tudo isso para me compor. A gente se expressa de um jeito diferente em cada situação. Legal. E eu acho que isso do empoderamento feminino tem muito a ver e com a marca há muito tempo, daqui a pouco a gente pode falar mais disso, mas eu acho que a história do eu posso, eu conquisto, eu faço da forma como eu acredito e eu passo a imagem hoje que eu quero passar e amanhã, se eu quero me adaptar para alguma outra coisa, eu vou fazer completamente diferente a minha composição e eu vou passar outra coisa, porque eu não sou a mesma pessoa o tempo todo. Eu tenho a minha essência, mas eu me desdobro, eu me adapto ao que eu tô vendo ali de cenário, de contexto, de interlocutor. Falando de joia, né? A joia empodera, a joia te dá aquele status que você quer passar. Ou eu quero estar um pouco mais ali equalizada. Então eu vou talvez ter menos brilho, porque ali não é o momento. E eu acho que a joia faz muito isso com a mulher e com o homem, tá? Porque o consumo do homem ainda vai aumentar muito para si. Mas para a mulher isso já é ancestral, né? É verdade, desde Egito tem. Exato. É verdade mesmo, tem toda razão, tem toda razão. Como é que funciona essa parte de... Qual a importância de você procurar elevar a sua marca a marcas mais conhecidas que a sua? Eu vou dar 2 exemplos que a Vivara acho que faz muito bem. Tá. O primeiro não é de uma empresa, é de uma pessoa. Quando você traz uma Gisele Bündchen da vida e você fala, olha, a Gisele Bündchen,
é a cara da marca da Vivara por X anos, ou vai ser por campanha, nem sei se ainda Sim. é até hoje, Sim, mas é ainda super. tem, eu tenho essa marca muito forte, assim. E isso é um lado. E um outro lado é igual essa coleção nova que vocês fizeram da Pequena Sereia, que você pluga numa Disney É. e num personagem, ou em personagens mundialmente conhecidos. Como não perder a essência e usar dessas colaborações, tanto de uma, vou chamar de garota propaganda, que Claro. acho que vai além disso, Sim. ou de uma marca que nem a Disney, que você pega uma licença dessa para desenhar toda uma linha de Sim. joias e ganhar um público que está disponível aí. É isso. Acho que é ótima pergunta. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de garota propaganda, inclusive isso é algo que a própria Vivara, muitos anos atrás, também foi precursora, né? Não era comum. Não era comum marcas usarem uma Gisele, né? Não era mesmo. Arezzo faz Estampar. isso bem, né? Faz. Com as da novela das oito, ou pelo menos fazia, né? Exato. Mas a Vivara foi essa primeira que falou, quer saber? Eu vou compartilhar prestígios. Eu Olha só. vou collab em 2010. Essa frase é boa, compartilhar prestígios, muito boa. E aí eu acho que as collabs, ou que a gente já fala, né? E as coleções, como você endereçou para Disney, mas quando a gente fala de associações e atributos, no marketing, como marca, a gente precisa muito garantir que estão muito alinhados e que tem muita aderência, né? E a Gisele tem muita aderência ao que a Vivara acredita versus o que ela acredita como marca. E a beleza é algo, sim, mas muito além disso. Porque ela é a Uber Model. Ela é brasileira. Ela conquistou e conquista inúmeras coisas ano após ano. Ela se reinventa o tempo todo. E a gente, como marca também, porque a gente tem 60 anos. Então, esses prestígios compartilhados, esses atributos precisam ter muito aderência e fazer muito parte da essência para que eles continuem por tantos anos, né? Então, eu acho que... e o cliente percebe muito bem isso. Claro. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma Disney, da Pequena Sereia, e tem diversas outras coleções que já foram feitas, é isso. Faz muito parte dessa estratégia de como eu endereço produtos diferentes para clientes com perfis diferentes e necessidades diferentes para cada vez atrair mais novos clientes e manter os meus clientes atuais. Porque esse é o grande sucesso, né? Como eu mantenho os meus fidelizados e entrego para eles o que eles querem, que hora vai ser Disney, hora vai ser qualquer outra coisa, dentro do nosso posicionamento de produto, e como eu atraio novos. E acho que collabs fazem muito esse papel quando prestígios compartilhados para atrair novos clientes. Muito legal. Marina, nós, na época de mercado financeiro, nós da Tarpon, que era o nosso fundo de investimentos, a gente teve 25% da Arezzo, quando a Arezzo se juntou com a Schutz lá atrás, em 2009. A gente foi acionista muito grande da Restock, ainda quando era Lelis, John e Bobô. Sim. Só. Uhum. E existia sempre uma discussão de atingir o mercado de luxo, que é até que ponto você consegue manter uma linha de produção, fazer um design e, através desse design, construir bastante produto, uma quantidade Sim. de produtos. Sim. E, por outro lado, você não pode ir até um batizado de domingo e ter uma mulher vestindo o mesmo vestido da outra mulher que está lá no batizado. Como que a Vivara trata isso? Design único com uma empresa que tem 350 lojas e atinge o Brasil inteiro. Até que ponto manda parar a quantidade? Quanto é feito de cada coisa? Qual que é o racional por trás disso? A gente está falando de milhões e milhões e milhões de unidades, mas o grande... quando a gente segmenta cluster, como eu te falei, né? E segmenta o que é ali o teu dia a dia, o teu always on de produto, né? Então, quando a gente fala de joia, aliança, solitário... babies, né, que você falou do batizado, isso é eterno, né? Isso é algo que né, vende e sempre vai vender. Sempre vai ter gente nascendo, sempre vai ter gente fazendo 15 anos, sempre vai ter gente casando, noivando e tudo mais. Então, você tem essa parte. E aí, você tem uma parte de coleções. E dessas coleções, você tem o que eu vou fazer para o meu público mais premium, de coleção. E eu vou endereçar esses produtos. Claro. E o que de coleção eu vou fazer que enderece essa minha camada mais ali do meio que quer
quantidade, que é o tempo todo lançamento, diversificação de produto, não é nem diversidade. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, com um ticket que esteja dentro do que ela pode consumir e não necessariamente coleções nichadas. E a gente consegue atender tudo isso, né? Então, eu tenho desde do produto ali dentro de Vivara, desde o produto ali de 200, 300 reais, até um produto de 150 mil, né? Só que a grande questão é em que lojas eu ponho o quê e comunico o quê para que cliente. Perfeito, perfeito. Uma técnica de venda ou duas que você tenha aprendido na vida que serve para qualquer um que está assistindo. A primeira coisa é escutar. Antes de falar. Eu acho que as pessoas muitas vezes acham que elas para vender precisam falar. E até você pode falar depois que você entender qual é a necessidade. Porque se eu começar a falar, muitas vezes eu vou defender uma linha que está contrária ao que você quer. E aí eu vou te perder. Só que, por que eu não te escuto primeiro? E aí, nessa escuta, tem muitos insumos muito relevantes para você direcionar a tua fala, né? Então, a primeira coisa para mim é entender, ouvir, a escuta aberta e atenta mesmo à necessidade do cliente. Muitas vezes são coisas ditas, muitas vezes eu não dito. Muitas vezes é a forma... 80% da comunicação, ela é não verbal, né? Sem dúvida alguma. Então, tudo isso, a forma como ele se posiciona, a forma como ele anda, a forma como ele olha, também diz muito. Então, para mim, isso é fundamental. E aí, a segunda, que eu fazia muito quando eu era vendedora, porque marketing é querer vender também, né? Faz parte, não tá quando eu ligado estava na outra. ponta, de fato, o que eu fazia muito era gerar um vínculo de confiança sem ser aquela coisa pushy, sem querer ficar empurrando. Isso, para mim, para tudo, aparta. Então, eu começo a entender que você até me ouviu, mas você tá querendo me empurrar para um lado que não necessariamente é o que eu quero, só porque custa mais, porque é mais fácil, porque começa a gerar um desvínculo. Essa relação de confiança, ao invés de se criar, ela se separa. E aí eu acho que você perde o cliente. Quando você engaja, quando você ouviu e quando você gera esse vínculo de confiança, você vende tudo para mim. Muito bom. Já entrou alguém na loja, esteja na Daslu ou na Vivara, ou quando você está observando, que você não deu a mínima para a pessoa, no sentido de falar assim, esse aí veio aqui tomar meu tempo e de repente você se surpreende? Gente, recentemente. É impressionante. A gente tem um programa na Vivara que é muito legal, que a gente vai... o time todo, a alta diretoria, gerentes, coordenadores, analistas, o time todo vai em loja... nas épocas sazonais, ajudar, fazer o que precisar. Porque é quando a gente tem ali um volume super grande e a gente quer ajudar e a gente, obviamente, aprende muito, né? E aí, recente eu tava, e aí você olha, e tem esse termo, né, que é até feio, mas é aquela história, caroço. Caroço, Vendedor usa muito, sei, né? Perdi minha vez aqui. Exato. Ixi! E aí, eu falei, esse caroço. Mas eu não estava atendendo, eu estava observando ali, ajudando, apoiando e tudo mais. Gente, é impressionante como a gente não pode, de fato, ter esses julgamentos prévios. Era uma venda, demorou, era uma venda que... Porque o luxo é um storytelling, né? Claro. É tudo sobre história para contar. Cada joia tem uma história para contar, cada momento. Então, é uma venda que é mais demorada, sim. Mas eu achava que talvez saísse ali com um produtinho ali de entrada. Saiu com uma coleção das mais relevantes. Olha. Um ticket super alto. Alguém que, de fato, eu falei, o vendedor vai perder o tempo. Sim. Então, é isso. A gente precisa estar aberto para construir em cada relacionamento. Muita gente que compra por compulsão. Porque você tem uma data comemorativa, essa deve ser a mais comum, né? Um casamento, aniversário de casamento, batizado. Isso já é normal se presentear com joia. Sim. Deve ter também alguém que está passando um momento de tristeza, vai lá e fala, deixa eu me dar um presente aqui. Tem aquele que compulsão, igual aquela mulher, qual que é o nome daquele filme da mulher do encharpe verde que comprava... Delírio de consumo. Não lembro o nome em inglês. Mas será que tem? Eu não lembro, mas com certeza, claro. Porque é isso, né? Às vezes, a compra, ela te dá esse poder que talvez, às vezes, você não esteja sentindo por algo que aconteceu. E a joia,
te eleva ainda mais esse poder. Porque você fala, agora eu vou brilhar. Agora é meu momento. Vou pôr isso aqui e todo mundo vai ver o que eu quero passar pro mundo. Então, sim. E essa compra por compulsão, ela é uma compra que não necessariamente ela é tão consciente, mas que todos os varejistas contam com ela, né? E o luxo, como é muito sobre contar história, muitas vezes você fala, me encantei com essa história, eu mereço, bora. E vai, se joga. Muito bom. Marina, você chegou na Vivara há pouco tempo, 6 meses, não é isso? Faz isso mais ou menos? Final de janeiro. Isso aí. Falei, vou mudar com 40 anos. Entrei em 23 de janeiro, com 40 anos, dia 31 de janeiro. Você é aquariana? Eu sou. Nossa. Igual a Carol Garrafa. A gente faz um dia de diferença. É verdade, a Carol é dia 1º de fevereiro, é Aham. isso. Eu conheço bem aquariano, minha vida é rodeada de aquarianos. E meu marido também é aquariano. Você tá brincando? Aquário com aquário? Aquário com aquário. E 2 filhas, o quê? Escorpiana e Ariana. Olha que maravilha. Nossa, que casa tranquila a sua. Você já imaginou? Nem te conto. Eu sou casado com uma aquariana e filho de aquariano, então eu tá entendo bem. Então por isso que a gente tá se dando bem. Bom, eu acho que quando a gente chega num lugar, ainda mais sendo aquariano, a gente chega cheio de ideia, não é? Opa. Puxa vida, você tem uma noção da marca, por mais que você não conheça, primeiro que você vem do Iguatemi. Você sabe onde você tá. Então não é um lugar novo para você. Iguatemi dá Zulu nas costas, você tá Sim. chegando num lugar que é a sua praia. Sim. Por mais que você não tenha surfado aquelas ondas, é uma prancha que você sabe Sim. como lidar, né? Você tem uma percepção boa como observadora, você chega num lugar com autonomia e um cargo de diretora de marketing, provavelmente você vislumbrou muitas ideias. Também depois de 6 meses você vê o que dá para mexer, o que não dá, em que velocidade dá para mexer. Perfeito. Há 10 anos a gente cria a marca Life para pegar esse público um pouco abaixo desse do dia a dia, como você bem explicou aqui. O que tem para frente que você possa compartilhar? O que você fala? É um caminho de internacionalização? É um caminho de uma outra marca? A Arezzo posicionou bem, né? Quando ela fez, ela era Arezzo, ela bota a Schutz um pouco acima, que já era do Alexandre, depois Ana Capri abaixo, e ela cria lá Alexandre Birman lá em cima. Você vê que ela navega nos 4 segmentos com tranquilidade, com marcas diferentes, mas tudo debaixo do mesmo grupo. Sim. Né? What's next para Vivara? Muita coisa boa. Tem coisa que eu posso falar, tem coisa que não. Não, acho que você pode falar. Eu sei que é uma companhia aberta, imagina, nem quero entrar nisso, eu conheço bem isso, então não... Companhia aberta, a gente tem algumas restrições ainda maiores, mas sim, a gente vê que a gente tem muita oportunidade nessa faixa high-end, sim. Né? Mais high-end ainda. Tá. E a gente vê que a gente tem muita oportunidade também quando a gente fala da Life by Vivara. A Life é uma marca que ela vem com um propósito que atende muito esse consumidor mais novo. Né? Ela atende muito também essa proposta de que hoje eu quero ser assim, amanhã eu quero ser assado. Isso não era tão bem visto antigamente, né? Não era tão... Verdade. Não era tão normal ali. Hoje eu sou mais rocker, amanhã eu sou mais clássica. E tá tudo bem, né? Que bom que o mundo foi evoluindo. E aí, eu acho que, nesse sentido, com a Life, a gente tem muita oportunidade de ainda ir para muito desse Brasilzão que a gente ainda não tá. Então, isso é a gente tá expandindo demais. Franquia própria. Sempre próprio. Sempre próprio. Isso eu também acho que é um dos segredos, né? Desse crescimento orgânico que mantém aí a essência ali. Tá bom. É mais, obviamente, mais desafiador de gestão. Mais custoso. Exato. Mas por outro lado, você garante por outro lado, qualidade, você tá ali, exato, tudo. Combinado. Mas sim, a gente tem... a gente está planejando muita coisa nova, principalmente falando com esse público que é esse nosso cliente que já está com a gente há tanto tempo? O que ele quer de novo? Então, a gente está começando a conversas até mais focus groups, focadas em entender melhor o que ele quer para entregar melhor isso no high-end. Entender melhor como, ainda mais, essa Life, que foi criada como uma coleção dentro de Vivara. Olha. Que outras eu posso continuar e serem sucesso? Daqui a pouco, a Life vai ter mais loja do que a Vivara. Então... Que mais coleções eu posso incubar e que possam ser esse sucesso que a Life é, atendendo o que o meu cliente quer, o que o meu público quer, né? Então, o What's Next é muito promissor. Sim. Muito legal.
E para Marina, what's next? E para Marina, what's next? Em 2010, eu defini que o meu propósito profissional, que nem se falava tanto disso, propósito profissional, quando me perguntaram, eu falei, gente, crescer, ganhar dinheiro, enfim, não é isso? E aí, em 2010, eu escrevi lá num caderninho. Meu propósito profissional é impactar positivamente as pessoas que estão à minha volta, fazendo elas crescer. E tem sido isso o meu propósito desde então. Eu acho que o que me diferencia como profissional de tantos bons profissionais que tem, mas acho que o que me coloca perto desses bons profissionais tem sido fazer pelas pessoas, através das pessoas, e querer que as pessoas se movam. E aí o What's Next para mim é, dentro da Vivara, mover e influenciar para essas pessoas sejam cada vez mais empoderadas de alta performance, o meu time consiga, de fato, cada vez mais ver em mim uma inspiração e uma norteadora de ideias e alavancadora deles mesmos. Muito legal. E uma última, se eu puder perguntar. Imagina uma moça aqui na Link, ou um rapaz que seja, ou fora da Link mesmo, que ama a joia. E ele está começando, ele desenha, ele vai lá e compra um pouquinho de ouro e pede para um ourives fazer uma peça, ou outra peça, outra peça. Que dica você daria para essa pessoa para transformar isso num negócio mesmo? Para falar, puxa vida, quem sabe um dia ele possa beber de tudo aquilo que quem fundou a Vivara ou qualquer outra marca de joia fundou. Que você falaria para essa pessoa? Eu acho que eu primeiro... acho que incentivaria muito, porque, de novo, se tá na tua essência, se é o que você gosta de fazer, muito provavelmente você vai brilhar. E falaria, escuta, faz touching points com teus possíveis consumidores, pega feedbacks, começa pequenininho, testa, vai vendo a aderência. Se precisar voltar 3 casas, volta 3 casas, tira o orgulho de lado, seja humilde, se abra para escutar. Volta para casa, faz de novo, testa de novo. Precisou de ajustes, vai, testa e continua. Persistência, consistência e ouvindo quem vai ser seu público. Muito legal. Bom, senhoras e senhores, estivemos aqui hoje com a Marina Cirelli. Que papo legal, passou rápido. Eu olhei no relógio, agora foram 45 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, parece não é possível que foi tão rápido. Super Adorei. Obrigado pela generosidade de tempo intelectual de estar aqui Eu com a que gente. agradeço, As portas super estão prazer. abertas. Obrigada, foi muito, muito, muito prazer estar com você. Muito obrigado. Boa.